Vamos para Mateus capítulo 20, falando do periago de Cristo, da sua jornada através do nosso sofrimento, visitando também o nosso sofrimento. Uma das coisas que nos faz sofrer no mundo que a gente vive, pisando nesse chão, é a frustração por conta das nossas expectativas, ou expectativas versus frustração. Nós sempre estamos olhando e sonhando com alguma coisa. Quem já assistiu aquele filme evangélico O Terminal, com o Tom Hanks, onde ele para mim é evangélico, onde ele faz o papel do Victor Navorsky, que conhece a Amélia, que é uma comissária de bordo por quem ele se apaixona, e ele está preso dentro do terminal, né, de embarque. Você vai contar? Eu nunca vi o filme. É um filme de 20 anos, você não viu ainda, você merece um spoiler monstro. Está merecendo já, você não viu o Terminal. Aliás, filme do Tom Hanks, quando sai, você vê qualquer um, porque todos são bons, ele não faz filme ruim. Mas enfim, e ela pergunta, mas por que você não sai daqui? O que você está esperando? Né? Até passei um dia, teve um dia que a gente passou essa imagem aqui. E ele falou assim, todos esperaram alguma coisa. Todos nós estamos sempre na expectativa de alguma coisa. Todos nós estamos sempre esperando por algo. Algo que nos alivie, algo que nos alegre, algo que resolva nossos problemas. A gente vive sempre nessa expectativa do que vai vir, e virá. Quem não sonha não vive. Quem não espera por nada não tem razão para levantar da cama toda manhã. A gente tem algumas máximas e algumas frases que sempre nos empurram a sonhar e a esperar. E eu jamais poderia dizer a você que, sendo uma pessoa saudável, tendo um Deus amoroso como temos, e tendo inteligência e condições, que nós não podemos sonhar e nem olhar para frente. Claro que sim. Que nós não temos nossos anseios, nossos planos, nossos projetos de vida. Claro que você deve ter. É justo. Sua carreira profissional, sua vida com a sua esposa. É óbvio que sim. Talvez a grande dúvida seja até qual página a gente vai nesse plano. O que seria uma expectativa fora do que eu deveria ter? Quantas vezes eu espero o que não deveria esperar, e quantas delas eu me frustro, porque eu mesmo projetei meus planos e meus sonhos. Segunda pergunta é, qual delas de verdade é um caminho de Deus para mim? E será que aquilo que eu estou de verdade esperando e sonhando é algo plausível diante da minha vocação e do propósito de Deus? A outra pergunta é o quanto a religião tem vendido e comercializado expectativas, sonhos e promessas que vão muito além daquilo que eu deveria imaginar. O quanto eu me frustro colocando na boca de Deus promessas que Ele não fez. O quanto eu me machuco por querer ouvir o que eu acho que preciso ouvir e querer que aconteça comigo o que eu quero que aconteça, e sempre tendo alguém que me diz que Deus vai te dar. Qual o tamanho da tristeza e da frustração que eu carrego, sempre esperando e sendo alimentado, me machucando e me frustrando, porque geralmente o que você espera e te foi prometido, vem sempre acompanhado com um preço, uma módica contribuição, um esforço ou um sacrifício, e que amanhã sempre nos leva a pensar, por que eu fui acreditar nisso? Mateus 20, então se aproximou de Jesus a mulher do Zebedeu, com os seus filhos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, os filhos do trovão. Jesus lhe perguntou, o que você quer? E ela respondeu, mande que no seu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mamãe, em casa,
O Tiago e o João estavam sempre para lá e para cá com Jesus, andando, viajando, tal. Um dia eles tiveram uma folga, Jesus falou assim, ó, tem um day off hoje, vocês podem ir em casa tomar um café com a mamãe. Não sei se foi isso que aconteceu, mas pode ser. Ela falou, ai, como vocês estão magros. E aí, como é que está sendo? Eu tenho ouvido notícias do que ele tem feito, as curas, como é, como é que não é? E aí vai. E a mamãe perguntou, como é que vai ser amanhã? Ele é rei mesmo? É, mãe, está parecendo que não está. Mas vocês têm se dedicado muito, porque eu estou vendo. Sempre que eu vejo as fotos no jornal, sempre vocês estão atrás dele. Eu sei que vocês são... Vocês dois e o Pedro. Mas o Pedro não é meu filho, não tem nada a ver com isso, ele que se vire. Vocês dois, vocês falaram com ele? Da última vez que vocês vieram aqui, eu falei, olha, vocês falam com ele, que vocês têm que ter um cargo melhor nesse reino que ele vai ter. Vocês falaram? Ah, mãe, a gente não quis falar, por que não falaram? Não está na Bíblia isso, foi Deus que me revelou essa cena. Não, mãe, é que é chato, tá sempre os outros 10 lá, sabe? E a gente não tem um momento só com ele. Eu vou falar com... Não, mãe, a senhora não vai, eu vou. Se vocês não forem, eu vou. E não é se vocês não forem, se vocês não forem. Se vocês não forem, eu vou. Mas também não é tão ruim a mãe ir, né? Porque dela ajuda, porque também a gente quer falar, mas a gente não quer falar. Então, de repente, a mãe dá uma força e ela vai. Naquela manhã, os 10 já estavam lá, chegaram mais cedo, e eles chegaram com a mãe. E os outros dizem, veio com a mamãe. Não na hora que ela chegou, foi quando ela foi um pouco mais à frente, que ela foi no banheiro. E aí ele falou, veio com a mamãe? O que aconteceu? Né? Aí ela foi, oi Jesus, tudo bem? Eu sou a mãe do tio, eu sou a mãe do João, eu sou a mãe do Tiago. Ah, muito prazer. Eu vim, na verdade, olha, eu tenho achado muito bonito o seu ministério. Começa sempre com elogio. Muito bonito o seu ministério. O senhor tem feito uma coisa maravilhosa. Nossa Senhora. Nem tinha naquela época, Maria nem era Nossa Senhora ainda. Foi aí que nasceu o Nossa Senhora. Aí eu não coloquei isso no estudo, pintou agora aqui na cabeça, irmãos. Então, eu preciso voltar para o estudo aqui, porque fica engraçado, né? Essa coisa de stand-up, às vezes funciona mais que a pregação. E aí então ela falou, então eu queria te pedir uma coisa, pode pedir. Eu conheço meus filhos. Eu sei a educação que eu dei para eles. E tenho visto como eles têm se dedicado. Só precisa preparar para eles, quando o Senhor estiver no teu trono, no seu reino, tipo assim, a economia, a habitação tem que estar com eles dois. Esses dois ministérios tem que estar, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mande que no teu reino, esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. A Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, lá no trono, em Apocalipse. Então quer dizer que quem se assenta à esquerda de Cristo vai ter que tirar Deus, né? Tudo bem, você tira Deus e coloca o seu filho, não tem problema. É uma questão de espaço, senta junto com o Pai, do seu lado. Mas Jesus disse, é que ela não pensou que Jesus ia estar na cruz. E que era um momento digno do Deus que se sacrifica pelos seus. Talvez ela poderia ter um filho à direita e outro à esquerda de Jesus. Mas essa posição ninguém quer. A da cruz não, eu quero a do trono. Essa é que é legal. Nós chegamos até Deus com as nossas expectativas, né? Eu sempre quero saber o que eu posso tirar de bom de Deus para mim. E Jesus disse, mas vocês não sabem o que estão pedindo. Os dois filhos, na verdade, quando ela começou a falar, eles foram se aproximando. Eu tive a visão, eu vi a cena. E eles ficaram ali, oi Jesus, tudo bem? É minha mãe, eu estou falando com ela, já sei e tal. Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Vocês estão prontos para estar à minha direita e à minha esquerda em qualquer lugar? E eles não entendiam nada, irmãos. Mais por fora do que cachorro quando cada mudança. Pijama em lua de mel. Não sabia nada. Aí falou assim, podemos. Nós podemos. Sim, né? Tiago, João, a mãe. Vocês podem, não podem, filho? Eles podem. Vão ficar à tua direita e à tua esquerda em qualquer lugar. Tá bom? Fechou? Onde que a gente assina? E Jesus disse, tudo bem.
vocês beberão o meu cálice. Já que vocês estão dispostos a sofrer pelo meu nome, vocês não sabem o que vocês estão falando? Vocês vão ser perseguidos sim. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Sabe o que é? Isso é para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Eu não sei disso. Aí os outros 10 discípulos ouviram, né? Eu não sei se foi o Judas ou se foi o Pedro que chegou mais perto, ficou de butuca. E ficaram indignados com os dois. A mãe foi embora, tchau mãe, beijo, tchau Jesus, obrigado. Foi embora, não muito satisfeita. E os dois voltaram para os 10. Aí começou o forrobodó de cuia. Vocês são folgados pra caramba, vocês vão querer mandar na gente, ficou aquela briga. Mas eu não acho que ficou a briga porque eles não queriam que tivessem 2 sobre eles. É porque todo mundo queria essa posição, na verdade. Ninguém teve a mãe para ir lá reclamar. Ou não teve coragem de dizer. Porque quando o bagulho começou a crescer, começou a ficar famoso, esses caras, nós vamos, imagina a conversa dos 12 quando Jesus dormia. Cara, ele é o cara, hein? A gente tem que estar pronto porque ele deve assumir. Eu não sei quem vai ficar com o sinédrio, ou quem vai ficar cuidando, quem vai indicar o sacerdote. Eu não sei direito. Se a gente ganhar de Roma, quem vai assumir aí a Galileia, quem vai cuidar da Judéia, entendeu? Porque a coisa vai ser grande. Ele deve enviar alguém para Roma, algum representante, vai ter um chanceler, vai ter um embaixador. Vai ser tudo nós, mano. Devia ser esse o papo deles. Não foi nada disso que Cristo disse. Mas a nossa cabeça anda muito mais à frente do que o que Deus diz. E geralmente a nosso favor. Geralmente para as nossas bênçãos e para a nossa alegria. Nem vou dizer que não sejam genuínas e plausíveis. Mas são. Então Jesus chamou todo mundo para perto e falou assim: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam. E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, como eu, que não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ajustar as expectativas. Vamos colocar no lugar o que vocês estão querendo e sonhando. Irmãos, o mundo que a gente vive é um mundo de dor. Está aí, ó. Deus cria, o homem cai, e o mundo se torna um lugar do fim. Caminha para o fim, degeneração e morte. Cristo vem para a redenção do ser humano. E depois disso virá o fim. Enquanto a gente está nesse mundo, nós conhecemos o reino e a sua graça. Até que estejamos com Ele na eternidade. Mas esse mundo é um mundo de dor. A vida já deu errado. Nós demos errado no Éden. Nós já temos uma vida complexa por causa do pecado, da maldade. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade nos últimos tempos, o amor de quase todos esfriaria. Essa é uma realidade. E toda a ilusão que temos de que teremos vida plena nesta vida é uma grande ilusão. Isso não significa que o Senhor Deus, Jesus, o nosso sábado, Senhor, nosso refúgio e fortaleza, o Senhor que nos livra, o Deus que nos ama, não cuide de nós. Claro que sim. Isso não significa que o Senhor não nos dê sustento e não nos ame e não nos proteja. Claro que sim. Mas Ele não nos tirou desse mundo de dor. Nós vivemos já os prenúncios do reino, mas ainda não na sua plenitude. E Deus estava ali na cruz, em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Isso está escrito em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava ali em Cristo, reconciliando consigo o mundo, trazendo de volta para Ele, através da sua cruz, não levando em conta os nossos pecados, e nos confiando uma palavra de reconciliação. Irmãos, o nosso desejo de sair da dor é natural. O nosso desejo de vida plena é plausível, é isso mesmo. Não há nada de errado. O desejo de que as coisas deem certo na sua vida, está tudo certo.
de que seus filhos se formem, de que o teu trabalho dê certo, que a tua empresa avance, que você prospere, que você tenha uma boa condição. Isso não é errado a princípio, e claro, nunca poderia ser errado. Afinal de contas, Deus nos deu esse mundo e disse: cuidem de tudo. Tem aí semente, tem árvores, multipliquem-se, cuidem da terra, sejam felizes. A nossa dor e a nossa angústia, o nosso desejo de sair de um mundo que nos sufoca, é porque temos saudade daquilo que um dia tivemos. Nosso desejo e nossa saudade do Éden. Falei aqui, acho que é um domingo ou dois atrás, Deus nos criou para conquistar. Mentira, Deus não te criou para conquistar. Deus te deu de graça desde o Éden. É que o homem pecou, tomou do fruto, e o mundo entrou em colapso. O pecado de Adão e de Eva tem efeitos cósmicos. A terra entrou em degeneração e nós também. Passamos a ser deuses de nós mesmos. Estamos levando o mundo ao colapso na maldade, na ausência de Deus, que é o mal. A ausência dele é que é espaço para nós. E nessa situação, todos nós nascemos com essa angústia. O objetivo e o ideal de vida de verdade. Por isso nós choramos diante dos filmes, diante das peças, das poesias e da arte, que nos fala da vida verdadeira. Nos fala da verdade, nos fala do amor, nos fala da justiça, nos fala do socorro não fingido, nos fala da generosidade, nos fala da compaixão. Essas coisas mexem conosco, são o alvo da nossa vida, porque não a temos de verdade, porque temos saudade daquilo que perdemos, porque sentimos falta daquilo que fomos feitos para viver, do propósito da nossa vida. Em Romanos, no capítulo 8, verso 19, diz que há uma ardente expectativa, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo. As árvores, os rios poluídos, as crianças maltratadas sem escola, as barragens que se abrem e destroem vidas, o sistema, a nossa camada de ozônio que se desfaz, nossas fontes renováveis que daqui a pouco não se renovam mais. A natureza geme por causa dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, ela está sujeita ao homem e ao seu pecado, não por sua própria vontade, não foi a natureza que escolheu isso, mas por causa daquele que a sujeitou, nós, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção que nós fazemos. Somos nós que vendemos a terra, somos nós que exploramos o próximo, somos nós que exploramos a vida. Ela quer ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, os que são de verdade filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente nós também gememos, nós estamos gemendo no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. É natural que eu e você, ao entrarmos por essa porta, levantemos as nossas mãos para dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E enquanto Jesus passeava por Jerusalém, pela Judéia, pela Galileia, centenas e milhares de pessoas diziam: Deus, tem misericórdia de mim. Por inúmeras situações, de gente exausta, aflita, cansada, como ovelha que não tem pastor, vivendo uma vida que não foi criada para viver, mas subjugada a essa vida por causa do pecado. Eu e você estamos gemendo. Gememos para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o nosso patrão, para o nosso filho. Gememos para esse mundo esperando quando as coisas de Deus que foram criadas de verdade vão se manifestar. Mas o nosso próprio pecado nos colocou nessa situação. É por isso que quando entregamos a vida a Cristo e quando passamos a segui-lo, Ele nos propõe uma metanoia, uma mudança de pensamento. É por isso que a partir de Cristo em nós, entendendo o propósito de Deus na humanidade, de salvar a humanidade, Deus tem um propósito, salvar o homem. Alguém me diz assim: Deus tem propósito na minha vida? Eu costumo dizer assim: eu não sei. Eu sei que Ele tem um propósito na humanidade, e Ele nos deu vocações, para que dentro do seu propósito nós possamos cumprir o nosso papel,
para que dentro da sua missão nós tenhamos a nossa submissão. E nós desempenhemos o nosso papel. E é nessa vida do reino que Deus se manifesta a nós. E é aqui que nós o conhecemos. É aqui que nós nos submetemos a Ele. É aqui que nós crescemos. É aqui que somos transformados a cada dia, de glória em glória, pelo Espírito, que nos faz parecermos com Cristo a cada dia. Aqui entendemos a nossa missão. Por isso a igreja, ela vive de uma maneira, a comunidade cristã, ela diz para esse mundo que existe um outro jeito de se viver. Existe um outro jeito de se educar. Existe um outro jeito de tratarmos o nosso ecossistema. Conversa sobre decisões ecológicas deveria partir de nós, porque nós entendemos o que Deus nos deu desde a criação. Irmão, você recolhe lixo selecionado na sua casa? Você deveria ser o primeiro a fazer isso. Nós temos os 4 tambores lá, a gente sempre recolhe o lixo separado. Você deveria separar o que é reciclável, do que é orgânico. Nós deveríamos ser os primeiros. Isso é besteira. Besteira se você não conhece o Gênesis. Rasga o Gênesis da sua Bíblia. Achamos que cristão é quem vem na igreja e canta, mas saímos por aquela porta e somos os piores cidadãos. Nosso senso de justiça, nosso senso de honestidade, o nosso senso de auxílio, de justiça social, de igualdade, parte do Evangelho, parte do reino de Deus, parte do Gênesis, parte da criação. A igreja de Cristo é um sinal para esse mundo que o gemido por vida verdadeira encontra eco e encontra acolhimento em Cristo Jesus e na sua cruz. Encontra paz na cruz de Cristo, ainda que não por completo, porque nós aguardamos a redenção final. Mas o nosso problema é que nós somos engolidos por campanhas, pelo comércio do sagrado. Nós nos cercamos de mestres, como diz Paulo a Timóteo na sua 2ª carta, no capítulo 4. Timóteo, continua pregando, porque nos últimos tempos vai ter gente que não vai conseguir ouvir a verdade, vai ter coceira no ouvido, e ele vai se cercar de mestres, para que digam o que ele quer ouvir. E nós pulamos de galho em galho, nos cercamos de mestres. Quando as coisas dão errado, queremos ouvir as promessas, queremos ouvir as falácias. Quando alguma coisa dá errado, o líder vai dizer que é você que não teve fé, ou você que faltou na campanha, ou você que não deu o dinheiro que devia dar. A culpa dele está sobre você. E você vai dizer que o culpado é ele que não tem unção, a igreja que não tem poder, ou essa campanha que não funciona. Na verdade, quem está à frente da multidão quer um resultado. E se você não fizer, você tem que fazer. Mas quem está sentado também quer um resultado. Se você não me der, eu procuro outra igreja e outro ungido. A verdade é que nenhum dos dois, ou ninguém na multidão está preocupado em dizer: Senhor, o que o Senhor quer? Tem alguém vendendo o que não se pode comprar, e tem alguém comprando o que não se consegue vender. Tem alguém oferecendo o que Deus não ofereceu, e alguém querendo ter o que Deus não disse que teria. Por isso eu não estou anulando o fato de que nossas lutas e nossa ansiedade encontra acolhida no colo do nosso Deus. E nossas petições são feitas a Ele. E Ele é o Deus que nos cobre e nos atende. Como? Quando? Nós não temos controle sobre isso. Você não tem controle de quantos dias você passou pela luta que você passou. Você não tem controle sobre o dia que você saiu dela, nem do dia que você entrou. Você sabe que continua dependendo do Senhor e crendo nele. E que o mais importante não é se eu passo ou não passo por luta. O mais importante é saber se Deus está ou não está comigo. E assim nós vamos vivendo nossas expectativas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. Convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Falando sobre Cristo, Ele vai reinar e vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, até que Ele enfrente o último, que foi a sua morte, e venceu com a sua ressurreição. Trazendo isso para o nosso dia a dia, eu acho que na nossa jornada nós enfrentamos muitos inimigos, e essa é a jornada de enfrentarmos dores e dificuldades. Mas você vai enfrentar o último, relaxa. O último inimigo é a morte, a ser vencida com a nossa ressurreição na eternidade.
Por isso, nós entendemos que já temos o reino. Ainda não, mas já temos. Ainda não na sua plenitude. Por isso que olhar para essa vida é descobrir que não são minhas expectativas atendidas que me farão feliz, mas a compreensão do que Deus tem proposto para nós como jornada. Porque não pode ser possível que alguém que queira ser missionário num país que passa fome. Eu tenho recebido notícias de irmãos nossos, missionários, da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, que estão lá em Moçambique, com aquele acidente do tornado, que devastou o país. O pastor Antônio Carlos Costa está na África, eu tenho visto notícias. Existe alegria no sofrimento? Interessante que tem gente correndo para dentro do sofrimento. Tem gente deixando o seu conforto para ir para esses lugares. E se você perguntar para essa pessoa se ela é feliz, ela vai dizer sim. Porque é aqui que Deus me quer. Aí você vai dizer para ela, não, Deus te quer numa casa com muitos cômodos, fazendo viagens internacionais. Ela vai dizer, não, isso não me faz feliz. Porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar a sua obra. Porque Jesus teve a sua verdadeira alegria ao deixar a sua glória para ser um sacrifício que nos trouxe vida. Irmãos, estamos prontos para sofrer? Bom, eu não sei se você está, mas você vai, porque essa é a vida de sofrimento. Mas você não vai ter a cobertura da sua tristeza com expectativas não fundamentadas. Há um ditado que diz que de ilusão também se vive. E nós vivemos na ilusão de ser feliz. Sendo que a verdadeira felicidade nessa terra talvez também não exista. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não vou entrar por essa avenida, porque o contentamento e a satisfação são temas da semana que vem. Aí eu pergunto a você, será que a minha alegria está exatamente nas coisas que eu quero ou a alegria está nas coisas que Deus quer? Você vai me dizer, Zé, você está querendo dizer que eu não posso pedir a Deus o que eu preciso? Eu vou dizer para você, não, jamais. Ele é o nosso Pai. E é o nosso Pai que a gente pede. O problema é quando nós queremos governar o nosso Pai. E nós achamos que nós temos o poder de dizer a Ele o que Ele deve ou não fazer por nós. E nos irritamos. E procuramos culpados quando a coisa não acontece. E não estamos prontos para viver a jornada da vida, aonde Deus nos ensina, nos percalços, nos caminhos aplainados ou nos terrenos mais arenosos ou rochosos. É quando a gente se dispõe a viver a vida que Deus nos propôs, de peito aberto. Você já percebeu que nossa esperança sempre tem a ver com as coisas que nós queremos? Interessante isso. Do que você tem esperança? Aí nós contamos toda a nossa vida. Eu espero que isso aconteça, aquilo. Sempre a nossa esperança está em fatos que nós desejamos. É muito interessante quando Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Espera, esperança é uma coisa que está para frente, que ainda não aconteceu. Como é que eu vou trazer à memória uma coisa do passado? Passado não tem a ver com esperança, passado é história. Esperança é uma coisa que não aconteceu. Essa frase parece uma frase sem sentido. Essa frase parece uma frase de um paradoxo. Como é que eu vou trazer uma coisa do passado para me dar esperança? É porque a minha esperança não reside naquilo que a minha expectativa deseja, mas a minha esperança dorme em quem Deus é. É o que está para trás que me dá esperança. É o Deus que morreu por mim na cruz que me dá esperança. É o Senhor que se entregou por mim que me dá esperança.
É o Senhor que disse: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que me dá esperança. É aquele que diz: invoca-me e te responderei. É isso que me dá esperança. Saber que o Deus me ama e que o Senhor está ao meu redor. Porque Cristo, quando esteve na terra, não tinha a esperança de ser livre da cruz. Não tinha a esperança de se livrar da morte e continuar vivendo aqui. E nem era esse o seu propósito, porque ele veio para se entregar. Mas a nossa esperança reside no fato de que Deus está em nós. E você e eu sabemos, passamos por coisas muito difíceis. E você também tem na sua história várias situações que Deus não te livrou. Você tinha toda a expectativa de que não ia acontecer. E você nunca se imaginou passando por aquela situação. E você nunca se viu dentro daquele terremoto. E você tinha expectativa, e orou, e falou: Deus vai me livrar disso. E Deus disse: não. Você vai atravessar o deserto e eu vou estar com você. Não, você vai andar no vale, mas não está sozinho. Eu sou a tua sombra, a tua direita, e eu estou com você. Você vai enfrentar aquela batalha, mas eu vou te fortalecer. Ou, como nós lemos no Evangelho, quando você estiver diante do juiz, eu vou colocar as palavras na sua boca. Interessante como nós fazemos da nossa expectativa o motivo da nossa fé. E nós cremos nos nossos planos, não cremos em Deus. Por isso a pergunta é interessante: você não acredita no milagre? E a resposta, por mais besta que possa parecer, é verdadeira? Claro que não. Eu não acredito no milagre, eu acredito em Deus. O objeto da minha fé é o Senhor que habita em mim e que está comigo, e que morreu por mim na cruz. O milagre não é uma entidade, e muitas pessoas dizem que se você acreditar no milagre, ele acontece, como se Deus não fizesse parte disso. Por isso eu me esforço para pagar milagres, porque para um milagre acontecer, eu tenho que acreditar no milagre. Eu creio que esse carro vai funcionar, eu creio que essa pessoa vai ser curada, eu creio que isso aqui vai acontecer na minha vida. Mas o objeto na minha fé não é uma coisa, nem um fato. O objeto da minha fé é Deus. É muito difícil dizer isso para você. Quero dizer a você que isso é muito difícil de pregar. E muito mais difícil de viver. Porque eu também passo por situações em que eu falo: Deus vai fazer. E Deus fala: você perguntou para mim antes de dizer para os outros? Mas você acha, Zé, que Deus pode me fazer passar por caminhos que eu não queria? Se acho. Por quê? Essa é uma das perguntas que eu vou fazer quando eu chegar lá. Entra na fila, pega a senha e vamos junto. Mas eu sei que Ele é poderoso e está conosco. Eu sei que é nessa trilha de dor que nós temos conhecido o nosso Deus. É nessa trilha que nós temos nos conhecido. É nesse caminho que a gente se entende como corpo. É aqui que a gente se socorre. É aqui que nossa amizade se desenvolve. É aqui que a gente dobra o nosso joelho e depende de Deus. É aqui que a gente fala: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Venha o que vier. É aqui que de verdade a gente aprende a dizer: Ele é meu pastor e nada me faltará. E as pessoas vêm me perguntar: olha as coisas que você está passando. Por que perguntam as nações: onde está o vosso Deus? Você não vai na igreja? Olha a sua vida como é que está. E a minha resposta é o quê? Não, você vai ver. Não, minha resposta é outra: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Se hoje Ele quer que eu passe por isso, eu vou passar. Se Ele não quisesse, eu não passaria. E aí, o Deus de vocês vai livrar vocês da fornalha? Não sei, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele quiser que a gente morre. Mas uma coisa eu sei: nossa vida está na mão dEle, não na sua mão, Nabucodonosor. Mas o teu Deus vai dar o dinheiro que você precisa? Eu não sei, eu creio que eu tenho Deus. Pode ser que Ele me dê o dinheiro, pode ser que Ele me faça viver sem o dinheiro, pode ser que caia do céu alguma coisa, pode ser que Ele me livre. A verdade é que eu estou na mão dEle, eu não estou na mão de um milagre. E agora, você vai morrer afogado? Não sei, pode ser que Ele abra o mar, ou que Ele faça eu andar por cima das águas, ou que Ele mande um helicóptero, ou que a coisa se resolva do lado de cada margem mesmo. Mas isso não cabe a mim. A minha fé reside no fato de que o Senhor me ama. É muito difícil dizer isso, porque a gente perde o controle.
e deixamos de crer nas nossas expectativas, que nos frustram. Eu queria falar com você que talvez esteja triste, porque o que você queria tanto tempo e você espera ainda não aconteceu. E olha que você já fez todas as boas cumbas possíveis, não é? Como diz o Ziel, tem a macumba, e nós evangélicos temos a boa cumba, né? A gente canta, dá uma oferta especial, sapateia, recebe unção, faz a campanha, não quebra a corrente, e Deus no fim, plim, pega o seu pacote no balcão. E você já fez várias dessas. E tem uma coisa que você não conseguiu fazer ainda: se transformar em Senhor e Ele virar o seu servo. Ah, isso não tem fórmula. Mas a certeza de que Deus está conosco é a coisa mais maravilhosa que a gente tem. É a paz que excede todo o entendimento. Que no meio de uma balbúrdia, dentro de você existe paz. São os discípulos perturbados porque o mar está revolto e Jesus dorme no barco. Porque a tempestade está fora, dentro dele não há tempestade. Tinha mais tempestade dentro dos discípulos do que do lado de fora. É aquele que diz: eu estou com o Senhor. E eu queria que você nessa manhã parasse e pensasse, se de verdade você precisa exatamente disso que você acha que precisa. Se você não está triste porque os outros têm e você não. Se você queria dar uma amostra do poder de Deus para alguém e não conseguiu. Deus não está preocupado em se justificar para ninguém. Ele é teu Senhor e Ele te ama. Eu não sei se você vive nesse mercado capitalista das promessas, onde promessas são vendidas e você vive dizendo: Deus deu essa promessa para mim. Eu não sei se você perguntou para Ele, conversou com Ele propriamente, ou se alguém te pegou uma que estava na Bíblia, rasgou do contexto, deu para você e falou: isso aqui é para você. E você pagou por ela. E agora você está decepcionado com Deus. Não se decepcione com Deus, decepcione-se com o sistema. Todos nós nascemos, vivemos, envelhecemos e morremos. E em todos esses momentos, temos a paz de Deus em nós. Mesmo na hora mais difícil. Até que, definitivamente, estejamos com Ele na eternidade. Irmão, quebra um pouco as suas expectativas. Põe um pouco o pé no chão. Pergunte para Deus se a sua vocação está mesmo encaixado na missão de Deus. Guie-se pelo propósito do Eterno e não pelos teus. Faça da sua vida um instrumento de missão. Faça da sua vida um instrumento de graça para quem está ao seu redor. Tire os olhos somente das tuas situações e abra os olhos para o que Deus quer fazer. Pois o próprio apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse um espinho da carne. É que ele não conhecia as igrejas de hoje. Ele ia fazer uma campanha de 52 dias e ia tirar o espinho. Ele orou só 3 vezes. O evangelho não estava tão desenvolvido naquela época. E Deus falou para ele: não. Mas Senhor, é que com esse espinho eu não vou conseguir andar. Eu poderia fazer a sua obra melhor. E Deus falou: é boa ideia, mas não. E Paulo disse que aquele espinho, capítulo 12 de 2 Coríntios, depois você lê lá, estamos acabando. Ele disse que era um mensageiro de Satanás para me esbofetear todo dia da parte de Deus. Quer dizer então que Deus deixa mesmo um cara ir lá esbofetear Paulo. A gente começa a levantar muito a crista, Deus baixa a bola. E a resposta de Deus foi: Senhor, o Senhor vai tirar o espinho? Ele falou: a minha graça te basta. O Senhor não respondeu. Você podia falar sim, podia falar não, ou podia falar espere, e o Senhor disse: minha graça te basta. É que você acha que com esse espinho você não consegue andar porque dói e você fica fraco. Mas eu vou te mostrar que a minha graça está com você, e eu vou te fortalecer, e você vai conseguir andar com espinho e tudo. E esse espinho vai sempre te lembrar que você depende de mim, que não é pela tua força, é pela minha graça. E alguns espinhos eles continuam, para a gente sempre lembrar que há um Senhor que nos sustenta. Porque basta a coisa estar boa, que a primeira pessoa que a gente esquece é Deus.
Senhor, me perdoa. Eu tenho colocado promessas na tua boca que o Senhor não fez. Tenho comprado algumas que me venderam baratinho. Peguei uma promoção, peguei 2 promessas pelo preço de uma. Era final de mês na igreja, estavam vendendo promessas mais barato. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Deus é bom. Ele é Senhor. Ele cuida de nós. Jesus olhou aquela viúva em Naim e se compadeceu dela. Ele olhou essa multidão e ele se compadeceu das pessoas. E hoje, a sua igreja e o seu corpo se compadece do sofrimento humano. E o Senhor que se compadece e socorre é o mesmo. Ele se compadece de nós e Ele cuida de nós. Nós só não somos os senhores, somos servos. Mas não precisamos fazer Deus se curvar à nossa vontade. Deus nos ajude a entender a separação desses 2 valores. Que possamos ser de verdade gente crente, que ora mesmo, intercede e crê na misericórdia e no amor de Deus. Venha o que vier, mas a gente crê. Ao mesmo tempo que somos gente que sabemos que não comandamos Deus, mas independente do que venha, Ele estará conosco. E a nossa fé nos diz que a gente pode deitar e descansar, porque o Senhor cuida de nós. Sejamos fortalecidos. E talvez você possa olhar para a sua dor e ser um pouco mais aliviados. Não porque ela passou, mas porque você mudou. Porque você já encara de outra forma. Tem umas situações da minha vida que faz anos que não se resolvem. Às vezes algum amigo me encontra e fala, e aquela coisa ela melhorou? Eu falo, não, mas eu melhorei. Eu melhorei. Eu olho para ela ali e ela já não me incomoda tanto. Afinal de contas, Deus vem sustentando há tanto tempo. O mesmo Deus que sustentou ontem, continua sustentando hoje. Eu poderia arrancar os cabelos e dizer que se Deus não fizer aquilo, Ele não é Deus. Deus não se curva às minhas chantagens emocionais. Eu é que preciso me curvar à sua vontade e parar de lutar contra Ele. E deixar de inventar minhas expectativas e transformá-las de verdade numa fé, num Deus que cuida de nós. E eu espero que Deus te abençoe. Espero que você seja muito feliz. Espero que você, a sua família, os seus filhos, oramos por você, que você vença essa cirurgia, que você passe por essa enfermidade, porque a gente se ama e a gente quer estar junto. Até o último dia, em que nós estaremos um nos velórios dos outros. Porque isso vai acontecer. Alguns com alegria, outros com mais tristeza. Alguns dizendo até breve, outros dizendo, Senhor, não posso me encontrar com Ele de novo. Mas lá Ele será perfeito, fica tranquilo. Isso vai ser muito bonito, porque nós combatemos o bom combate e lutamos a vida toda. Completamos a nossa carreira e guardamos a fé. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, é muito difícil pregar e entender essas coisas, porque a gente tem saudade do Éden. Nós vivemos com um gemido de voltarmos a ser o que fomos criados para ser, mas o nosso pecado nos afastou de Ti. E eu sei que o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Nossa vida passa e o Senhor continua sendo fiel. Alguns aqui com situações de enfermidade, financeiras, família, causas na justiça, faltas, perdas. Mas cada semana que passa, a gente vê que o Senhor nos dá graça. A gente não consegue entender por que tem umas que o Senhor tira e tem outras que o Senhor faz a gente passar. Quem conheceu a mente do Senhor? Diz a Tua palavra, nenhum de nós. A gente não sabe. A gente só crê que o Senhor é bom. Que o Senhor nos livra de algumas porque o Senhor nos ama. O Senhor nos permite passar porque o Senhor nos ensina. E o curso natural do mundo mal é o nosso ambiente. E enquanto não Te encontrarmos na eternidade, isso não vai mudar. Nos amadurece então, Senhor.
Que não sejamos crianças mimadas aprendendo a comprar sonhos. Que não nos tornemos, Senhor, gente que inventa expectativa e põe palavras e promessas na tua boca que o Senhor absolutamente não fez. E nos dá maturidade para te adorar sempre pelo que tu és, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos livra sim, sabendo que o Senhor é bom, e que eu não preciso fazer Deus curvar a minha vontade para que eu seja feliz. O que eu preciso é dizer: venha o teu reino, cumpra-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos governa e cumpre a tua vontade em nós. Revela nossas vocações, nos coloca no centro da tua missão, nos faz amigos e igreja que socorre um ao outro. Manifesta o teu fruto entre nós pelo poder do teu Espírito. Manifesta os teus dons e vocações entre nós pelo poder do teu Espírito. Manifesta, Senhor, os teus sinais, os teus milagres pelo poder do teu Espírito, para a glória do teu nome. E manifesta a tua graça e a tua força no meio das nossas batalhas, e glorifica também o teu nome. E nos dá, Senhor, a paz de sermos filhos do Deus que nos ama e por nós se entregou na cruz. Nos livra de sermos uma igreja que não crê no Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer. E nos livra da igreja que determina o que o Senhor pode fazer. E nos faz ser o teu povo que crê no teu caráter, espera no teu amor e compreende suas próprias batalhas. Maduros, sinalizando o reino até que venha o fim. E sendo irmãos, gente de Deus, nesse mundo, sinalizando que tu és Senhor. Obrigado por essa manhã. Essa coisa vai ficar na nossa cabeça, Senhor, que esse texto da mãe de Tiago e João, e esse encontro de expectativas erradas, fique na nossa cabeça. Mexa com os nossos ideais, assente nossas ideias, cure a nossa fé talvez distorcida ou doentia. Nos dê maturidade, e que essa palavra vá frutificando em nós, e nos torna, Senhor, gente que é contente por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse domingo, nos leve em paz para os nossos lares, cuida, Senhor, de nós. Obrigado pelo dia de descanso, abençoa o nosso almoço de família, nossa semana de trabalho que se inicia, e em tudo, nossa vida possa ser revertida em glória e honra ao teu santo nome, em tudo que fizermos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus nos abençoe.